A inovação ela sempre está relacionada com a parte de sustentabilidade. Só que é uma sustentabilidade organizada. Antes nós pensávamos, para alcançar a sustentabilidade tudo é possível. Não, existe o preço, existe o custo. Então hoje uma equipe inteligente, uma equipe técnica bem feita, ela tem que avaliar e pesar isso. O que vale a pena? Nem sempre nós temos que andar com o mais caro. Às vezes, nós temos neste momento que usar uma tecnologia boa, mas não aquela excelente. A boa para nós trazermos esse diferencial, para depois nós migrarmos para excelente. Amigos, seguidores do Estúdio PC para o seu conhecimento, mais um super episódio começando. Eu sou José Moreira, o host desse canal. Estamos aqui hoje com o convidado, meu amigo, um convidado super especial, Rodrigo Cardoso, cara especialista em química, doutor, pós-doutorado em química, com passagem internacional, estudou fora e trouxe muito conhecimento para o Brasil. E com esse conhecimento foi para a indústria, passagem aí por grandes indústrias, BASF, FF, né, indústria como Oxiteno e grandes empresas. E a gente vai falar hoje aqui sobre inovação, sobre embalagem, inovação em embalagem, logística de embalagem, também vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco também sobre essa questão aí da pesquisa, desenvolvimento, essa união aí do mundo acadêmico com o mundo corporativo, com as indústrias. Eu já começo aqui, primeiro agradecendo a sua presença, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, contribuindo aqui com esse canal. Eu já deixo essa pergunta para você. Você fez toda essa trajetória acadêmica, como é que você foi, como é que e por que foi para a indústria? Já começo com essa pergunta a você. Moreira, é um prazer conversar com você, ainda mais sobre temas que eu gosto tanto. Não vou falar sobre minha vida, vou falar sobre assuntos importantes, tá? Bom, você perguntou sobre por que eu saí da área acadêmica e fui para a indústria. Cara, é simples, eu sou um cara curioso. Então eu comecei a pensar em química quando os meus pais me deram o Pequeno Químico, quando eu tinha 6 anos, tá? Daí tinha Sangue do Diabo, tinha tubo de ensaio, fazia brincadeira com meu irmão, mas isso ficou na minha cabeça. Depois, nos anos 80, não era que estava na moda, mas se falava muito de ensino técnico. E eu gostava muito de química e queria ir nessa linha. E na época não tinha tantas escolas de química. Então eu acabei fazendo algo que era parecido, da cerâmica, tem a ver com química. E depois eu trabalhei na indústria, eu vi o que era a indústria mesmo. Teve até uma greve que eu não participei, mas... Só deixando claro aqui, eu não estava... Deixa bem claro. Não estava no meio, não. Não, eu não estava no meio da greve. Na realidade, eu não pude, eu era chefe de um turno, então, obviamente, eu vesti a camisa da empresa e eu furei a greve, foi bem tenso, foi bem interessante. E depois, mas eu vi que ainda faltava alguma coisa. Na época, eu pensava em fazer engenharia química. Não gostei. Não tinha química mesmo, eu queria química, larguei engenharia química, larguei o emprego e fui fazer química. A minha família comprou a ideia, ainda bem, e fiquei lá. Mas eu entrei com essa ideia de seguir carreira acadêmica. Eu realmente queria ser um pesquisador. Então, desde o começo, comecei a fazer iniciação científica, participava de congressos, e no final da graduação de Química, eu tinha certeza que eu queria seguir carreira acadêmica, e você vive num mundo acadêmico, né? Então, é uma bolha? É uma bolha. Mas é interessante porque você não precisa do resto do mundo. Você se basta ali. Então, e não é dar dinheiro, ninguém ficava se medindo. Ah, não, o cara tem um carro novo, ele tem um relógio novo. Não. Quantos congressos você foi? Quantos artigos você foi? Quem é teu orientador mesmo? Então, é uma outra pegada. Ninguém tem dinheiro e a gente sabe viver assim. E para mim estava bom. Mestrado, fiz doutorado. Na parte do doutorado, o meu orientador chegou e falou, tá, você agora pode ir para fora. Quer fazer um doutorado de sanduíche? Beleza. Inglaterra ou Suécia? Escolhe. E se você for, vai mudar a tua vida. Eu falei, eita. Meu inglês era horrível.
Comecei a fazer inglês mesmo. E eu falei, não, vou para a Suécia. E fui. Depois, no meio do doutorado, fui para a Suécia. Era para ficar 1 ano só, fiquei 2. A minha orientadora lá, ela gostou do meu trabalho e propôs, quer ficar mais 1 ano? Eu falei, tá, fico. Eu fiquei mais 1 ano, voltei para o Brasil. Daí, eu já tinha trabalhado com algumas indústrias lá. Já tinha visto a AstraZeneca, que é uma empresa gigantesca, e outras empresas também. Então, eu já fazia algum trabalho de laboratório, de pesquisa. Eu trabalhava com microcalorimetria termodinâmica, e isso era aplicado para a indústria de fármacos ou polímeros. Então, essas indústrias trabalhavam com isso. Então, eu conseguia ver o que era indústria. Voltei para o Brasil com uma ideia, indústria não é tão ruim assim, dá para fazer pesquisa. Daí já comecei a fazer meu pós-doc, e no pós-doc eu vi, poxa, é legal o pós-doc e tudo, mas a indústria ainda estava na minha cabeça, dá para fazer alguma coisa. E eu comecei a mandar currículo durante o meu pós-doc, trabalhando, deixando bem claro, eu trabalhava muitíssimo no pós-doc, mas no meu tempo livre eu tentava alguma coisa, porque eu estava pensando o que eu vou fazer depois. Então, ou iria seguindo carreira acadêmica, vou trabalhar numa federal, numa estadual, em universidade, ou isso, não tem muito o que fazer, tá? É realmente ser professor e ser pesquisador. E isso eu estou falando em 2002, aonde não se tinham tantas universidades particulares, eram mais públicas. Só que aquele bichinho lá do mundo corporativo já tinha me picado. Lá na Europa. Lá na Europa. Aí eu falei, vamos ver isso. E comecei a mandar currículo. Devo ter mandado mais de 50, 80, sei lá, um monte. E nada. Daí teve uma vez que me chamaram. Isso eu já estava, devia ser 2004. Eu já tinha, 2003, 2004, já estava no final do pós-doc. Era uma multinacional inglesa, anglo-holandesa, gigantesca, e eles falaram, você tem um perfil interessante, vem para cá, eu te pago a passagem e estadia na Inglaterra. Fui, eu era muito cru, não deu certo, daí continuei tentando, falei assim, não deu certo, aprendi, tentativa e erro. O que eu fiz de errado? Aprendeu com os erros, né? Sim, o que eu fiz de errado na entrevista, o que deu certo, e continuei trabalhando. Nessa época eu fazia pesquisa acadêmica, dava aula, e continuava tentando alguma coisa. Uma outra multinacional gigantesca de bens de consumo me chamou também. Te pago estadia, te pago passagem, mas você tem que ficar aqui, vamos fazer um processo seletivo de 2, 3 dias. Inglaterra de novo. Fui e quase bateu na trave, ficou entre eu e o inglês. Segundo o que me falaram, uma coisa que pegou é que eu não falava espanhol. Eu falava bem inglês, mas não falava espanhol. E infelizmente não deu certo, bola para frente, e vamos lá, trabalhando. Daí veio uma empresa, Oxiteno, e falou, você tem, na realidade, eu procurei eles, eu vi que tinha uma vaga, apliquei, deu certo. Por que eu estava realmente querendo tentar o meio corporativo? Para mim, o mundo corporativo é mais dinâmico. Tá? O mundo acadêmico, você faz uma pesquisa super específica, que faz sentido, porque um doutor é um químico muito aprofundado numa determinada área, e eu queria algo um pouco mais abrangente, eu queria algo um pouco mais rápido, mais dinâmico. E era exatamente o contrário do mundo acadêmico, e era bem o que eu achava que é do mundo corporativo, e é o que é. Então, eu tive a sorte, aí entra a sorte, de encontrar empresas que queriam pessoas com o meu perfil. Então, um cara acadêmico, com experiência fora, que fala inglês, tem uma visão bem interessante em fisicoquímica. Como você fala fisicoquímica, o que é fisicoquímica? Trabalhar, por exemplo, a fisicoquímica te ajuda a entender estabilidade de formulações. Então, um formulador é o cara que mistura determinados componentes para produzir um shampoo, para produzir um agroquímico, para produzir um produto que trabalha com petróleo. O que vai... Esse produto vai ser estável? Esse produto vai funcionar? A fisicoquímica te ajuda.
Então, nem sempre o formulador domina isso. O formulador, em geral, é químico, não precisa ser. Pode ser engenheiro químico ou pode ser só um técnico, um cara com uma experiência gigantesca. Eu já consegui, já encontrei várias pessoas assim, 30 anos de experiência, e o cara se dá super bem. Então, eu consigo ajudar aquele cara a entender melhor o que ele está fazendo e provar, isso aqui vai funcionar por isso, isso e isso. Tá? Basicamente isso. Então, a minha formação acadêmica ela é complementar num mundo corporativo. Traz a teoria para a prática, para o jogo da prática? Pode trazer. É isso? Uma das coisas importantes é esse, trazer a teoria. Isso é interessante. Quando eu estava buscando emprego, tinha um amigo meu, até hoje, e na época ele já trabalhava em multinacionais, e eu lembro dele falar mais ou menos assim: Rodrigo, é interessante que você trabalha, cara, mas como é que você vai trazer isso, que é super teórico, você está falando de microcalorimetria, então você estuda energia de reações químicas, como que você traz isso para o mundo real, para a indústria, para mim? E para mim, uma pergunta dessa era difícil de responder, porque eu não tinha visão de indústria. Qual que é a dor da indústria ou dos clientes, por exemplo, de um Oxiteno? Depois eu fui entender justamente isso. Você consegue explicar todo um desenvolvimento e consegue ajudar, acelerar um desenvolvimento com esse embasamento científico. Dá para você fazer um desenvolvimento sem um doutor do lado? Claro que dá. Mas tem um negócio, tem uma metodologia, né? Exato. Tem uma metodologia científica por trás disso, né? A tese, Sim. Testes, validações, tudo isso que você traz do meio acadêmico que você pode incorporar na indústria. Esse deve ser um dos pilares também um dos pilares desse trabalho. E ajuda você, Moreira, a conversar com outras equipes. Por exemplo, nessas empresas que você citou, eu trabalhava muito com equipes internacionais. Então, primeiro, você tem que dominar a língua. Você tem que falar inglês bem, tá? E hoje o meu inglês é bom. Por quê? Porque eu morei fora, tá? Não é porque eu estudei 10 anos de uma determinada escola, não. Se você estuda, você pode passar 20 anos estudando uma determinada escola, mas se você mora 2 anos fora, demais, né? você está exposto a determinadas situações que você nunca estaria. Cansei de passar vergonha falando errado, né? A pessoa, hein? Aí, só que você aprende, aí é a tentativa e erro, é a curiosidade, você tem que aprender com isso. E não pode ter vergonha. E eu deixei de ter vergonha muito cedo. Então, por exemplo, eu estava falando, eu sempre tive bastante contato com essas equipes fora do Brasil. Então, o fato de eu ter um nível acadêmico mais específico, um doutorado em físico-química, um doutorado em geral, você tem mais ferramentas para conversar com equipes multidisciplinares e equipes de outros países, inclusive de outras culturas. Quando eu morei na Suécia, eu estudava num departamento que tinham mais de 20 nacionalidades. Aquilo parecia a ONU. Então, o que menos tinha... bandeirinha na mesa. Cara, o que menos tinha era, por exemplo, pessoas nativas de língua inglesa. Tinha uma amiga irlandesa, um amigo americano, um amigo inglês, mas a grande maioria eram de outros países, com outras culturas. Então, isso é muito rico. E, de novo, você absorve isso. A partir do momento que você absorve, quando você precisa, você usa. E eu usava justamente nesses fóruns, nesses momentos onde eu tinha que ter contato com outros países, outras culturas. Então eu sabia me comportar e sabia interagir e sabia fazer a pergunta do jeito certo. A metodologia nivela, não é isso, né? Ajuda essa metodologia científica, a base científica da universidade, do doutorado, que possivelmente segue padrões internacionais, sim, ajuda a nivelar também esse tipo de conversa, né? Ajuda. Quando você está trabalhando ali com método científico, né? Ajuda porque método científico é único, então você vai ter pessoas, não importa onde sejam, tem que seguir aquele método, caso contrário. Qual é o problema de você não seguir um método científico? Talvez você pule uma etapa
um desenvolvimento de produto, por exemplo, ou de tecnologia, e tenha problema na frente. Tá? Então, por exemplo, o teu produto, se pulou alguma etapa, talvez ele possa ter algum defeito, possa ter algo que não foi visto. E isso, na minha carreira, aconteceu várias vezes. Tá? Então, o fato de ter o método científico não me exime de sempre fazer a coisa certa. O problema é, quando a gente trabalha com formulação, é tentativa e erro. E são tantos parâmetros que a experiência te ajuda muitíssimo. Então, sempre vai ter aquela pessoa com 30 anos de experiência. Não, os meus 30 anos é muito mais importante do que o seu doutorado. Depende. Em alguns momentos sim, outros momentos não. Complementar, né? Complementar. O que a gente tem que ter? Você tem que ter sempre muito respeito pelo pessoal mais experiente, né? Sempre. Não importa o nível. Eu já tive funcionários com 40 anos de experiência, 70 anos de idade, que nunca pisou numa faculdade, o cara tinha só o nível técnico e olhe lá, falava aquele vocabulário de chão de fábrica mesmo, mas ele sabia fazer determinadas coisas que engenheiro ou doutor nenhum conseguiria. Cara, e aí eu dava muito valor e eu realmente respeitava e fazia questão de conversar com ele para aprender. Tá? É assim que se aprende. Existe é complementar, né? Um ao outro. A teoria, a prática e a experiência da prática, né? Pegando esse negócio da prática aí, eu tenho uma lembrança aqui das histórias que meu pai conta do meu avô. É super interessante o negócio desse e tem a ver até com um pouco com você, com essa questão aí da fisicoquímica, pelo menos eu acho que tem. Físico, sim. Meu avô era mecânico. E ele... Meu pai é mecânico também. Foi mecânico torneiro, ele tinha uma oficina, ele atendia numa cidade chamada Bananeiras, ele tinha uma empresa, tinha uma oficina, ele foi político também, foi por diversas vezes vereador e vice-prefeito da cidade, e seu José Moreira, né? Seu José Moreira da Silva, seu José Moreira da Silva Neto, e conhecido como Mestre Zezinho. E meu pai sempre falou das proezas do meu avô, e algumas delas eram da têmpera. Ele dava têmpera no metal. Sim. De uma forma, uma reação química, né, que ele fazia a têmpera perfeita, né? Ele colocava naquele forno, né? Naquele forno que tinha aquele leque de abanar e tudo, que é um processo totalmente manual, mas que tinha um ponto ali para ser dado a têmpera, da temperatura certa, né? No momento certo em que o metal ganhava a sua dureza específica. E meu pai sempre fala, tanto na precisão dele no torno, para fazer anéis de segmento, pequenas peças que só fazia com máquinas um pouco mais automatizadas, ou torno mecânico mais sofisticados, meu avô conseguia fazer com o torno na oficina dele, conseguia fazer com a têmpera, com o forno dele na mão. Então essa é uma experiência ganha com muito tempo, né? Claro, quando você tem o conhecimento, você entende de fato, olha, a temperatura para dar a têmpera correta é X, né? E que você tem um equipamento de precisão para fazer isso, já acelera muito, né? Mas claro que tem um conhecimento também que junta. Você fica até surpreso. Como é que ele fazia isso sem ter esse equipamento? Né? Então, vamos fazer uma consideração aqui sobre meu avô. Não, é por aí mesmo. Né? É por aí. Tem muitos mestres Zezinhos por aí nas empresas. Esse é o ponto. Né? E tem que ter. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte: o ensino, o engenheiro, o cara de ciências, o químico, o físico, ele é importante. Mas aquela pessoa experiente também é importante. Então tem que ter ambos. E a gente tem que tomar cuidado porque pode ser achismo meu, mas eu vejo cada vez menos as pessoas interessadas em determinadas profissões extremamente técnicas. Aí são números. Por exemplo, Senai de Química lá perto de Tietê, até pouco tempo atrás não tinha alunos. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais, não têm vontade de estudar isso. Porque abriram, o leque abriu. Então hoje você tem mais possibilidades, né? Então, comparado, por exemplo, de 40 anos atrás. Quando eu comecei no ensino técnico, você tinha poucas profissões. Poucas universidades também, com curso de engenharia química ou química industrial, né?
Comecei a Unicamp em 91, tá? Eu lembro que naquela época a quantidade de pessoas que faziam universidade era pouquíssimo, era da ordem acho que 1, 2% no país inteiro, né? Quem entrava em universidade pública era uma fração disso. Hoje, se eu não me engano, é por volta de 10%, 15%. Então aumentou muito. Por quê? Porque hoje temos universidades particulares. Então, a universidade particular tem a sua importância. Existem universidades particulares muito boas. Do mesmo jeito que tem universidades particulares que não são tão boas. Eu dei aula em universidade, tá? Tanto particular quanto pública. E eu posso te dizer, quem faz a universidade é o aluno. Então, dei aula numa universidade que era mediana e eu tinha um aluno que era um gênio. E na época eu tinha um contato, fazia pesquisa na Unicamp, então eu tinha um contato bem direto com biblioteca, e eu cheguei a pegar livro na biblioteca da Unicamp, devolvi, né? Tô deixando isso bem claro. Seu número tá lá no cartão ainda. Não, não. E emprestei para esse rapaz para ele estudar, porque eu via que ele tinha vontade e eu queria ajudar. Daí eu cheguei para ele e falei, amigão, por que você não entrou numa faculdade pública? Você tem nível para entrar fácil. Eu falei assim, não, eu sou rimo de família, eu tenho que trabalhar. A universidade pública hoje não me deixa trabalhar, e é verdade. Hoje é mais fácil, hoje você tem cursos noturnos. Noturno, né? Dá pra fazer. Mas a maioria, quando você olha engenharia, vai ser um curso diurno e ainda mais, né? É difícil. Eu lembro, inclusive, tem alguns amigos aí na Federal que você tem uma aula de manhã e tem 2 à tarde. Não tem nem como ser só de manhã ou só à tarde, né? Aquelas aulas pingadas, cortadas. É uma loucura. Tem greve, né? Puxa, minha cunhada faz o UFCG, essa faz o Campina Grande. Teve greve, o período está cortado, não tem aquele período correto. É uma loucura. Isso ainda não é uma loucura, é desafio. Não, né? isso tem desde você sempre. Trabalhar e fazer o mesmo. Exato. Fazer faculdade? É dificílimo. Eu, por exemplo, na época eu fazia só pesquisa acadêmica, né? Então eu trabalhava muito. O meu curso, normalmente química são 4 anos, eu fiz em 5. Né? Porque, cara, quando eu terminei o curso de química, eu tinha 70% da minha dissertação de mestrado pronta. Tá? Então, eu consegui melhorar bastante, eu consegui deixar de um outro modo, mas eu já tinha todo um projeto desenhado, testado. Então, isso demanda, cara. E não é trabalhar, você vai trabalhar em que horário? 8 horas por dia? Amigão, não tem isso. Eu estou falando de anos 90. A gente trabalhava até 1 da manhã, fácil, trabalhava final de semana. Você tem uma meta. Minha meta é participar de um determinado congresso. Para participar desse congresso, eu tenho uma data para apresentação dos dados do meu trabalho, do resumo. Para fazer o resumo, eu tenho que ter os dados. Então, você percebe? É um cronograma bem apertado. Então, por isso, chega uma hora e o teu orientador fala, você quer participar? Se vira. Ele não vai te obrigar, mas vai dar um se vira e você entende. E é isso, e essa é a moeda de troca. Quando eu terminei a graduação, eu tinha mais de 15 participações em congresso. Então, isso começa a contar para o seu currículo. Tá? Eu tinha artigo, isso começa a contar para o seu currículo. Mas uma coisa que a gente estava falando aqui antes, aqui no nosso bate-papo, aqui antes do podcast, sobre esses mundos que até um tempo era mais separado, e eu queria saber como é que está hoje, né, entre essa pesquisa acadêmica e a inserção no mercado. Não é só a inserção do profissional no mercado de trabalho, mas a relação entre essa pesquisa acadêmica que acontece nas universidades, né, nas instituições, versus a necessidade do mercado das indústrias. Você falou de uma experiência que você teve fora, na Europa, que tem uma interação muito maior. Como é que foi com você isso e como é que é hoje? Como é que você vê hoje? E eu vou puxar mais além. E qual é a contribuição que esse mercado pode dar para a indústria, nossa indústria aqui do Brasil? Bom, vamos pegar um pouco de história. Nos anos 90, eu sempre dou exemplo da Unicamp, porque eu entrei na Unicamp em 91 e saí em 2004, 2005. Então eu fiz tudo lá.
iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, e depois como pesquisador visitante também. Nos anos 90, existiam vários pesquisadores, tanto Unicamp, USP, Unesp, que tinham contato com a indústria, mas era contato. Tá? E um contato bem tímido. A gente, no meio acadêmico, a gente não entendia quem era a indústria, o que eles precisavam. Tá? Eu entrava em contato com as indústrias para pedir, por exemplo, matérias-primas, para pedir determinados polímeros. Vou testar. Por exemplo, eu mandava e-mails para a Oxiteno, bem antes de trabalhar lá, nem sabia que eu ia trabalhar lá, pedindo determinados polímeros. Oxiteno, vocês têm esses polímeros. Eu mandava uma carta para eles, olha, eu faço doutorado nessa área, eu quero usar os seus polímeros para essa pesquisa, é uma pesquisa acadêmica, eu posso compartilhar os dados com vocês, não tem problema. E eles mandavam amostras, 1 quilo, 2 quilos, o que eu precisasse, de graça. Perfeito. Sem nenhuma relação. Zero relação. Isso é interessante. Você percebe? Tem um doutor, e aí eles me viam como aluno, né? Mas tem um cara que está fazendo doutorado interessado no meu produto. Porra, tinha que acender uma luzinha, dar um estalo. Por que você quer? Vamos conversar. Vem cá, amigão, vamos conversar. Tá? Ninguém fez isso. Mas eles mandavam os produtos. Acabou aí. Então, de um lado, a gente, o meio acadêmico, tinha um pouco de receio de falar com a indústria, porque a gente não conhecia eles, e do outro lado, a indústria falava, pô, esses caras estão impedindo alguma coisa. Tá, tudo bem. 1 quilo, 10 quilos, para mim não é nada. Beleza. E tinha até um departamento que fazia isso. Depois eu fui ver. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? As universidades começaram a se aproximar cada vez mais das indústrias para ter acesso desde essas matérias-primas de um jeito um pouco melhor e até poder discutir com eles e ter financiamento. Tá? Eu lembro de um pesquisador, esse cara tinha sido o orientador do meu orientador, era um inglês. E ele falava, vocês brasileiros são mal acostumados com as suas agências de fomento. Vocês têm, sim, um investimento de CAP, CNPq, FAPESP, tá? E vocês acabam não indo tanto à luta para conseguir financiamento de indústria. Nós aqui não temos esse financiamento. Então eu tenho que correr. Eu sou um cara mais conhecido, eu vou lá bater na porta das indústrias e tenho que conversar com eles. Isso eu via na Suécia. O chefe de departamento lá do nosso grupo, ele era uma pessoa super conhecida, fazia parte da equipe que determinava o prêmio Nobel, era um cara muitíssimo conhecido e ele batia na porta das indústrias. Tá? Então, empreendedor, né? Empreendedor. É o pesquisador empreendedor, é isso? Marketing. Ele era um cara ele era impressionante, era uma pessoa muito acadêmica, então ele tinha um nível altíssimo e eu não estou desmerecendo os brasileiros. Os brasileiros têm o mesmo nível desses dois pesquisadores. Mas qual que é o diferencial deles? Eles eram, naquela época, eles eram mais marqueteiros e uma coisa boa ser marqueteiro, não é uma coisa ruim. Sim. E hoje nós temos pessoas nesse nível de marketing no Brasil, mas não tinha 30 anos atrás. Empreendedor também, né? Empreendedor. Então, poucas pessoas, poucos pesquisadores, eles prestavam atenção, por exemplo, em patentes. Hoje, patente é importantíssimo. Patente hoje é tão importante quanto artigos. Eu não tenho patente alguma, o que é até um demérito para mim, tá certo? Por quê? Porque o meu grupo de pesquisa, na época, focava em artigos. Então, o meu grupo tem uma quantidade de artigos gigantesca, é muito bem estabelecido. Mas, em termos de patente, hoje eles têm patentes, hoje eles participam. Há 25 anos atrás, nem tanto. Tá? Mas tem um desafio da patente também no Brasil. Exato. Também, né? Tem desafio da patente. A patente, inclusive para as empresas, patente é um problema. Não é um problema, mas é algo, é um terreno espinhoso, assim. É difícil de fazer. Você ter profissionais que entendem muito de patente é um diferencial
importantíssimo, tá? Eu tenho amigos meus que entendem de patentes, a minha esposa, que é uma pesquisadora, entende muitíssimo de patentes, então é um diferencial. E isso as pessoas... E hoje a nova geração... qual o diferencial? O Rodrigo, geração X, um pouco lá atrás. O meu diferencial da minha geração para a nova são as patentes, tá? Sem dúvida alguma. Então, inteligência artificial, a gente vai falar depois para frente. Vamos falar disso aí. Mas, então, daí, voltando à tua pergunta, hoje em dia, as empresas e as universidades conseguem trabalhar. É o ideal? Não, não é o ideal. Existe um gap gigantesco ainda entre elas. Hoje, as empresas têm que buscar uma maior proximidade, eles têm que buscar isso. Então, a empresa tem que buscar. Então, por que tem que buscar? Aí entra o profissional com doutorado, profissional acadêmico nas indústrias. Com essa experiência que você tem. Exatamente. Né? Um dos caras que você passou aí foi Head de Inovação. Sim. O Head de Inovação é um cara que tem que se comunicar com o meio acadêmico? Tem. Senão você não tem inovação. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos, em grande parte, as filiais. Então, uma BASF no Brasil é uma empresa gigantesca, mas é uma filial da Alemanha. Então, se você compara a filial com a matriz, a diferença é monstruosa. Ziegwerk, mesma coisa. É uma empresa enorme lá fora. Aqui no Brasil é uma empresa muito grande. Então, mas existe uma diferença de escala. Aonde é que você consegue ter um desenvolvimento de inovação maior? Nas matrizes. Então, por isso também que no Brasil não tem tanto desenvolvimento de inovação, ou é um desenvolvimento que você tem num nível muito abaixo do que você tem numa Europa, nos Estados Unidos, aonde estão as matrizes. Não é que a nossa equipe brasileira é ruim, é que o nosso contexto é outro. Compete também, né? O cara que está na gestão ali, ele acaba competindo também com a parte operacional, porque tem que dar um resultado. É o dia a dia. E ao mesmo tempo tem que inovar e buscar resultados. Como é que faz isso? Dá para fazer ao mesmo tempo? As empresas que podem... Aí você tem que trabalhar. Você não pode assobiar e chupar cana. Tá? Então, você tem o dia a dia e a sua empresa vende um determinado produto. A sua equipe técnica, ela tem que dar assistência ao seu cliente e garantir que o seu produto vai performar, e você tem que garantir o desenvolvimento de novos produtos. Agora, a inovação disruptiva é difícil. O que é uma inovação disruptiva? É algo totalmente novo. Não foi feito ainda. Que nunca foi feito em lugar nenhum. É aquele estalo que você dá. Mas você pode ter inovações numa escala menor. Então, pequenas inovações, onde você melhora um determinado produto, você deixa ele com uma performance melhor. Talvez você pode utilizar matérias-primas diferentes, equipamentos diferentes, rotas sintéticas diferentes, rotas de produção diferentes. Então, isso tudo é inovação. Tá? E no Brasil existe a lei do bem, que é uma lei que o governo incentiva as empresas, não importa o tamanho, a trabalharem com inovação através de isenção de impostos. Isso no Brasil, um país que é forrado de imposto, é algo bem interessante. Então, todas as empresas que eu trabalhavam com lei do bem também. É importante. Então, se você trabalha com lei do bem, você tem um determinado nível de inovação importante. Tá? Então, o meu ponto nós temos inovação? Temos. Mas nós temos que chegar num outro nível. O Brasil, o mercado exige isso. O mercado brasileiro é extremamente competitivo. Tá? Pega o mercado que eu trabalhei, que são tintas para embalagem. Tá? O mercado brasileiro é o segundo mais competitivo do mundo em tintas para embalagem. Só perde para o mercado chinês. Isso é bom? É bom para o mercado. Onde tem mais competição, você vai ter mais inovação. Tá? Você vai ter mais
os competidores se desafiando entre eles, e isso traz algo interessante para o cliente final, tá certo? Mas para as indústrias é algo pesado. Você tem sempre que pensar, e aí? Isso tá bom hoje, mas e o próximo passo? E às vezes você perde a mão e o seu cliente passa por você. Aí você tem que pegar e passar ele de novo. Isso faz parte. E o concorrente está batendo na porta dele também, né? Sempre, sempre. Agora, imagina isso no Brasil. No Brasil é o segundo maior. Enquanto no Brasil, nessa área, tintas para embalagem, existem 12 grandes empresas trabalhando ao mesmo tempo, é bastante. O nosso mercado é gigantesco, mas é bastante. Na China você tem 250. Caramba. Tá? Na Argentina você tem 3, 4. No México você tem pouquíssimos também. Então, você percebe? São dinâmicas diferentes de mercado. Daí quando você fala de América do Sul, e eu trabalhava com a América do Sul, onde o Brasil tem um modo de trabalhar, a Argentina tem um modo de trabalhar, Chile é minúsculo, mas tem um outro modo de trabalhar. Então, e são necessidades diferentes. O europeu se preocupa muito com qualidade. Se preocupava muito mais. Hoje, com toda a crise das guerras que nós temos na Europa e tudo mais, o europeu está começando a pensar mais como a gente. Custo, preço. Mas eles ainda são muito críticos com relação a uma qualidade. Nós somos muito menos. Tá? Agora, o mercado colombiano, que a gente nunca fala, o mercado colombiano. Quando eu trabalhei com fragrâncias, a gente falava, o mercado colombiano é mais exigente do que o mercado brasileiro. E eu sempre pensei o contrário. Não, tanto que na Colômbia tem produtos que aqui no Brasil não existem. Por quê? Porque são produtos com valor agregado altíssimo, custam caro, mas o colombiano paga. Nós não pagamos. No custo, quando você já está falando aqui da embalagem. O consumidor final. O produto, eu estou dando um exemplo, nesse caso, de amaciante. Tá? Então, amaciante no Brasil é bom? É bom. Mas o colombiano tem um nível de amaciante que a gente não tem aqui. Tá? E isso é interessante. Não estou falando mal de Brasil, Sim. Isso é dinâmica de mercado. Sim. Quando a minha esposa veio da Polônia para o Brasil, isso foi em 2002, ela falava não tão bem dos amaciantes brasileiros. Da embalagem ou do produto? Do produto. Do produto. Na época, eu não tinha tanto conhecimento de embalagem. Eu tinha um conhecimento de formulação, de produto. Aí ela falava, parece que é tudo igual? Não tem muita variação de fragrância. Né? Assim, que estranho. Depois, isso em 2002, eu fui trabalhar com fragrância entre 2015 e 2018, muito tempo depois. E aí eu aprendi. Então é isso que você está falando. Realmente a gente não tinha. Daí comparando o mercado europeu, que ela tinha acesso, com o mercado brasileiro, tem uma diferença gigantesca. Tá? E de novo, por que nós tínhamos essa diferença? Porque em algum momento a gente falava, não, algo mais simples para a gente é suficiente e nós pagamos esse mais simples. Com o tempo, o mercado brasileiro ficou cada vez mais complexo. Então o mercado brasileiro começou a ficar muito mais exigente. Tá? E isso eu estou falando. Agora, se você pensa, por exemplo, anos 80, quando começou amaciante mesmo, Comfort, era muito mais simples. E aí vamos pegar a formulação. Uma química mais simples. Química mesmo. O que é uma química simples de um amaciante? Um pouquinho assim pra cá. Isso. O que é uma química simples de amaciante? É um amaciante que tem a fragrância do amaciante. Então você tem a formulação do amaciante, que são tensoativos, determinados... São vários tipos de tensoativos, óleos e tudo mais, e tem a fragrância. A fragrância é uma formulação à parte. Então, só a fragrância de um amaciante, não muito bom, tem 15, 20 componentes. Caramba. Um amaciante muito bom, aí eu vou dar um exemplo, bom como um Comfort da vida, hoje um IP é muito bom, outras marcas, você tem da ordem de 70 componentes. Muito mais elaborado. Muito mais elaborado. Agora, qual é o ápice de elaboração no mundo de fragrâncias? Os perfumes.
Chanel, esses perfumes caríssimos, você chegava a ter, não sei se hoje ainda tem, mas 150 componentes. E aí o perfumista que vai preparar isso, o cara, ele não é um químico, ele é uma arte mesmo, tá? Então é o cheiro, ele tem que ter um nível de percepção olfativa que nós não temos. Então por isso que ele é um artista. Então, e ele é tratado como um artista. E isso é muito interessante. Não é que você falava, você trabalhava na IFF. Eu sempre especialista nisso, né? Eu sempre fui o cara técnico. Eu era gerente técnico. Ótimo. E eu trabalhava junto com os perfumistas. Você vai conversar com um perfumista, você senta e aproveita o que ele vai falar. Ele, ela, o que eles vão falar. Cara, era uma aula atrás da outra. E eu sinto falta disso, desse contato, porque eles acabam se tornando amigos mesmo, sim, né? E tanto que, uma coisa interessante, não existe patente em fragrância. Existe cofre. Então a fragrância é guardada num cofre, ninguém patenteia. Porque a partir do momento que você patenteia algo, vira domínio público. Isso não pode acontecer. Então, as fragrâncias são segredos. Por exemplo, eu, gerente, ia trabalhar com uma fragrância, eu tinha que pedir para o diretor checava com o perfumista, e daí vinha um aceite para eu para eu ter contato com essa fragrância, e eu pediam, não imprima, trabalhe no meio virtual, sempre. Se imprimir, rasgue em N pedaços. De papel. Sim. Nível de segurança. Isso é bem interessante, isso ninguém sabe. Legal, curiosidade, gostei. Muito bom. A gente estava falando ali atrás ali sobre o diferencial, né, competitivo, e o diferencial que as empresas brasileiras também cada vez mais buscam. Você falou da Europa buscando mais custo ali com embalagem. Uhum. E você vem do setor de embalagem, né, nessas últimas experiências aí que você tem. E muito curioso que a gente fala às vezes, né? É tinta para embalagem, né? Isso. Que tem uma importância muito grande, né, na embalagem, né? É algo muito específico. A embalagem é toda uma ciência que é subestimada, vamos pôr assim. Onde você vê isso? Quando você viaja de avião, não importa para onde, você vai ganhar aquela batata frita, aqueles snacks. Quantos gramas de batatinha frita tem ali? 10 gramas. Né? Eu tenho a impressão que a embalagem é mais cara do que a batata que está lá dentro. E porque a tinta da embalagem é mais cara. Porque a embalagem em si, vamos pela embalagem. O que é a embalagem? É um conjunto de camadas, né, que você tem que ter para proteger aquele produto que você tem lá dentro. Então, que tipo de camada? Depende. Que tipo de produto você vai ter? Se você tem um produto que não pode ter contato com oxigênio, o oxigênio causa oxidação. E essa oxidação pode causar uma degradação no seu alimento, por exemplo, ou alguma coisa que você tenha. Então, se você tem isso, talvez você precise de uma embalagem com barreira de oxigênio. UV, luz. A luz pode degradar também. Você tem um determinado sabor lá, aquilo tem um aroma, né? E você tem que ter uma barreira para aquele aroma não sair. Você tem algo que é gorduroso, então aquela gordura não pode passar pela embalagem. Caso contrário, você vai ficar tudo engordurado. Então, às vezes, você tem que ter uma barreira para a gordura. Talvez você precise, aquele seu produto, ele é muito sensível à umidade. Então, talvez você tenha que ter uma barreira para a umidade também. Então, você percebe? São vários Cs. E a contaminação da tinta. E a contaminação. Não só a tinta, o polímero ou adesivo. Então, quando eu falo de camadas, eu tenho a tinta, eu tenho adesivo, eu tenho vernizes também, eu tenho o próprio polímero ou polímeros. Eu posso ter, por exemplo, uma parte metalizada, que seria alumínio, tá certo? Então, algo que a gente não dá muito valor, mas embalagem de pet, de cachorro, gato,
é super tecnológico e é caríssimo. Então ninguém percebe. Mas então você tem embalagens que podem ter 5, 6, 8, 9 camadas. Para manter aquele produto para na manter condição original. E é tão bem feito que você não vê essas 9 camadas, você vê uma coisa só. E a tinta que a gente vendia, você põe uma determinada quantidade, que é pouquíssimo. Então você tem que ter microgramas ou uma determinada quantidade gramas por metro quadrado. Imagina um metro quadrado. Essa mesa, 1 grama, 2 gramas. E adesivos também. Isso não só, eu estou falando de embalagens poliméricas, mas vamos pensar em embalagens de papel, que está na moda. O pessoal fala, não, vamos tirar todo o plástico e pôr tudo de papel. Calma lá. Você vai ter árvore para tudo isso? Isso. Não vai ter. E a tinta, o aspecto da contaminação, tudo impacta também? Impacta. Então você tem tintas que você tem que comprovar que não vai ter nenhum tipo de migração de materiais para dentro do produto. Quais são materiais cancerígenos? Você tem, dentro da tinta, você tem resinas. Dependendo da química da resina, e do que você vai fazer com essa embalagem, por exemplo, um tratamento em altas temperaturas, você pode ter formação de produtos cancerígenos. Tá? Existem tintas, antigamente tinham mais tintas, que usavam resinas à base de PVC. Só que PVC, produto clorado, e hoje em dia, para você tentar reutilizar determinadas estruturas, se você tem um PVC lá, pode ser um problema. E mesmo para você tirar esse PVC, as tintas com PVC, o cloro ele pode ser um componente danoso, inclusive, tá? Então, hoje em dia, produtos de fármaco não tem mais PVC. Tintas à base de PVC. A gente está tirando também, a gente que eu falo, o mercado, está tirando a embalagem em si feitas de PVC. Isso foi bem antes. Tá? Isso nós já estamos entrando aí já, olhando essas análises todas e tudo isso que é o trabalho de quem está inovando, que está pesquisando, porque tem que substituir o produto, né? Tem. E aí? E agora? O que é que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu não tenho, de fato, um bom setor de pesquisa e desenvolvimento que vai trazer isso. A gente já está falando um pouco também, pegando no desafio do mercado, que é trazer soluções sustentáveis, né? Que eu acho que isso é um pouco que você está trazendo. Sim. Né? O mercado, se você for pensar nas empresas, sempre tem as grandes empresas que são caracterizadas por inovação. Então, são empresas, isso eu posso falar que é domínio público, empresas como 3M, por exemplo. Sim. Você vê 3M, Post-it, vejo a 3M. Então eu vejo a 3M com esse viés inovador desde quando eu comecei a ter contato com eles, nos anos 90, quando eu fazia iniciação científica. Então já tinha esse viés. E tem as empresas inovadoras e tem as empresas Me Too, que são as empresas. Eu não vou liderar a inovação, mas eu estou esperto. Quando uma 3M, uma BASF, as gigantes, Syngenta, as gigantes começarem a fazer algo, eu vou dar meus pulos e vou seguir rapidão. Eu não vou ser o primeiro, mas eu vou ser o segundo ou terceiro. Tá? Então isso existe também e é mérito deles. Eles têm que ter uma equipe técnica muito boa. Para correr atrás, né? Para correr atrás. E tem as empresas que não se preocupam. Tá? O que eu produzo é commodity total. Eu não quero fazer inovação. Por quê? Porque o meu cliente não dá valor para isso. É um erro? Claro que não. É um posicionamento de mercado. Trabalhar com commodity não é demérito. Tá? É um posicionamento de mercado. E existem empresas gigantescas que trabalham com commodity. Do mesmo jeito que tem empresas que se deram muito mal tentando trabalhar só com inovação. Tá? Então, existe. A gente tem que ter um equilíbrio. Você trabalhar só com commodity, você consegue sobreviver? Você vai depender de volumes gigantescos. Beleza, é possível.
Você consegue sobreviver só com produtos super inovadores? É um desafio. Muitíssimo. Porque custa uma grana muito alta para manter esse desenvolvimento contínuo. Né? Exato. E eu vou dizer, eu acho mais difícil. Tá? Mas não é impossível. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que ter contato com quem? Com equipes que possam trazer o seu desenvolvimento. Se você não tem uma equipe super boa, você tem que ter colaboração com universidades, grupos de pesquisa, startups. Eu ia perguntar sobre isso. Como é que é a relação desse mercado, por exemplo? Eu estou no meio em que existe uma relação entre as indústrias com as startups quando eu olho muito para software. Eu participei de várias chamadas à inovação aberta, Open Innovation. Eu participei também. Lindo, né? Então, tipo, é legal. Participei de vários, como fornecedor, como startup, e quando eu olho para software, poxa, é legal, né? E como é que é o desafio quando a gente olha para produto? Eu, alguns dias atrás, eu estava com essa dúvida também. Eu falei, nossa, mas eu vejo software todo mundo trabalhando tanto com startups, da parte de TI e tudo mais. E eu comecei a pesquisar. Realmente, toda essa parte de software de TI já alcançou um nível de saturação. Exatamente. Aonde você não tem níveis, um mercado ainda saturado. Toda essa parte de sustentabilidade, mas com um viés muito químico. Então, esquece o viés de TI. Quando eu falo de desenvolvimento de novas moléculas, desenvolvimento, por exemplo, anos atrás eu tive contato com, que era uma startup e depois cresceu e estava deixando de ser, eles trabalhavam com encapsulamento. Então, através dessas reuniões de startup, eu tive contato com essa startup e fui atrás deles. Eu estava... na época eu estava numa empresa que trabalhava muito com startups e eu consegui conversar com eles, eu consegui ter realmente da sequência no desenvolvimento de uma cápsula para fragrância. Então deu para ver o nível de expertise deles, deu para ver que eles tinham na equipe deles alguns doutores, porque não tem como você trabalhar nesse acadêmico, nível. Que veio, trouxe o cara, capturou o cara do mundo. Chegou uma hora que eu fui conversar com... quero conversar com... Eu não quero saber de título, eu não quero saber de CEO, CTO, eu não quero saber disso, eu quero saber quem entende. É tal pessoa que tem doutorado nessa área assim, assim, assim. Ótimo, vamos conversar. Aí eu fui conversar e trouxe junto, na época do meu gerente de P&D, ele estava começando a fazer mestrado em Físico-Química na UFSCar, se não estou enganado, já até se formou, e nós vimos que realmente o pessoal tinha um conhecimento muito bom e mostraram, eu falei, eu quero ver números, quero ver relatório. Não, tá aqui, isso. Aí você vê consistência. É diferente também, né? É um mundo, é uma forma, a startup, ela está inovando, trabalhando, tem que ter aquele negócio da metodologia científica, senão você não consegue mostrar um dado, né? Tem que ter, mas eu acho que existem todos esses fóruns de startups que funcionam super bem, mas as grandes empresas ainda buscam um pouco, não todas, tá? Eu posso falar, algumas grandes empresas buscam um pouco as startups. Do mesmo modo que várias empresas não trabalham do jeito que deveriam com inteligência artificial. Que é outro desafio que nós temos aí agora, né? Tem que ter, tá? Eu tenho alguns temas aqui para puxar com você, né? Não sei quanto tempo tem aí já, Gabriel, mas inteligência artificial que não falta. Eu sei que você está aí enveredando, já vem trabalhando nisso. O que é que você vê aí nessa sua área específica, na área de pesquisa, desenvolvimento? O que é que está se investindo e fazendo e utilizando da IA para esse mercado? O que é que você tem visto aí? Existe um mundo que dá para fazer com IA, então trabalhando até de um modo autônomo, dá para a pessoa sim começar a aprender e ter contato desde aplicativos que vão fazer diferença. Então, por exemplo, antes, vamos pegar um pouco de história.
como que era a minha vida lá nos anos 90 para fazer pesquisa? Cara, eu tinha uma lista de palavras-chave que eu tinha que ir, eu levava meu caderninho debaixo do braço e ia lá para a biblioteca da Unicamp, que era gigantesca. Eu demorava 2 dias, mais ou menos, para conseguir uns 20 artigos. Então você vai lá num arquivo, pega a tua palavra-chave e começa a buscar. Aí você pega a revista, reza para ninguém estar lendo, que isso acontecia muito, ninguém está lendo, beleza. Você vai lá, dá uma lida rápida. Isso aqui é interessante. Vai tirar xerox, a fotocópia, 15, 20 páginas e volta. Então, cada artigo tinha, 10 páginas, 5 páginas, 20 páginas, 30 se era um review, e daí no final de 2 dias você tinha umas 20, mais ou menos. E depois, daí você dava uma olhada rápida, não podia ler tudo, não dá tempo. Você olhava rapidão, isso aqui que eu quero, depois a gente vê. E beleza, isso começo até o meio dos anos 90. O que a internet trouxe pra gente? Digitalizou tudo. O Google. Então, mas quando você faz pesquisa acadêmica, Google é muito, muito superficial. Muito, não dá. Você tem que ir em editoras específicas, Elsevier, por exemplo, aonde é caríssimo você ter acesso, só as universidades públicas têm acesso. Na época que eu fazia pesquisa, hoje deve ser muito mais caro, mas na época era tipo $100 mil a licença para você trabalhar. Então, realmente, e a universidade, hoje, você, Moreira, eu, Rodrigo, eu posso ir na biblioteca da Unicamp, da USP, da Unesp, e é de graça. Você é brasileiro, você pode usar de graça, tá? Mas, e aí? Mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, com a internet, em 3 horas, vamos por 4 horas, sendo bem devagar, você não consegue 20 artigos. Você pega fácil 200. Fácil. Tá? E daí você põe no seu pendrive ou põe na nuvem, né? Vamos ser um pouco melhor. Põe na nuvem e depois você vai ler com calma. Então essa é a diferença. Hoje, com o IA, o que você tem? Hoje fica mais fácil ainda. Você põe... Não vou ficar falando de nome de aplicativos, mas em determinados aplicativos você põe lá... o prompt, por exemplo. Esse aplicativo vai te dar algumas fontes. Quando eu falo algumas, é tipo 40, 50. Você avalia se tá bom. Se você falar que não tá bom, você pega e coloca de novo para conseguir mais. Você pode excluir. Tem acesso a artigos científicos mesmo. Validado, né? Validado. Então, a IA consegue fazer isso, ela consegue. Consegue. E há um nível de validação do assunto que você está buscando. E você consegue ter um nível de discussão que antes você não tinha. Então, não é que você vai deixar de ler os artigos, mas você pode ter um nível de discussão, você com a IA, outro. Então, por exemplo, você lê o artigo, a IA lê o artigo e você checa. E aí, será que tem alguma coisa que eu vi que ela não viu ou vice-versa? E aí? Isso é outro nível, porque antes, com quem que você discutia? Com seus colegas e com o seu orientador, mas ninguém. Hoje você tem acesso a uma IA que não é mais inteligente que você, não é isso. Mas a partir do momento que você está trabalhando junto, ela começa a aprender junto com você e começa a talvez até ter um nível de raciocínio e exigência diferente do seu. Então, todo aprendizado é válido. Então, você percebe? Então, o seu aprendizado talvez seja muito mais rápido hoje com o IA do que era antes. Então, eu não estou falando para a IA fazer o seu trabalho. Eu estou falando para você usar a IA para melhorar aquilo que você já poderia fazer. Quando a gente vai para o mundo corporativo, o que é que, no seu caso especificamente... Hoje em dia... Eu vou dar um exemplo aqui do nosso aqui, né? No nosso, o que é que nós usamos aqui? Nós usamos para desenvolver código. O pessoal usa para desenvolver, prototipar, usa IA, usa para fazer pesquisa, usa para fazer benchmark, usa para fazer... Bench usa muito. Então, o da pesquisa é muito parecido, né? Então, vai lá, busca todas as pesquisas no mundo. Esse dia a gente estava fazendo aí uma análise sobre o funil de vendas e comparação com o nosso mercado, B2B de size, como é que tá. Então, a IA trouxe para a gente já um resumo de nível a nível ali do funil. Então, isso é muito interessante. Então, tecnologia nós usamos muito. Como
que uma indústria química, por exemplo, como o cara que está fazendo formulação, usa IA ou vai usar IA? Eu não sei como é que está o nível de utilização. Até te pergunto, curiosidade, como é que é o nível de utilização hoje? Já dá para colocar numa máquina, numa formulação, na IA e ela trazer resultado e te ajudar a dizer onde está um problema de formulação? Esse é um caminho, não é? Como é que é? Isso é interessante. A IA, vamos parar de pensar em IA de chat GPT, essas coisas, que quando a gente começou a ouvir falar de chat GPT, 3 anos atrás? 3 anos atrás, mais 3, ou menos? 4. Tá. Então, eu lembro quando eu estava na IFF, então eu estou falando 2017, 2018, Bem antes ainda. né, bem antes, já se falava da utilização de inteligência artificial para se produzir fragrâncias. Sim. Então, por exemplo, todo esse trabalho de formulação, que é uma arte, que é o perfumista quem faz, lá naquela época já estavam sendo usado IA pelas grandes multinacionais. Então, todas as grandes, na época, já estavam usando. A gente vai para ferramenta como IBM Watson, exato, por exemplo. Mas aí está muito longe do resto do mundo. Quem é o resto do mundo? Eu, gerente técnico de uma equipe regional. Eu tinha acesso a essa IA? Não. Então, é do pessoal da matriz que tinha acesso. Então, isso é interessante. Quando eu entrei na Ziegler, em 2020, eu passei 6 meses na Alemanha, em treinamento. Lá, em 2020, a gente falava sobre IA para formulação de tintas de embalagens. Então se percebe, muito antes do ChatGPT. E isso já tinha, na Ziegler, já tinha começado anos antes. Então eu já peguei o bonde andando. Só que quem tem acesso a isso? A equipe da matriz. Poucas pessoas, né? Exatamente. Nós da equipe regional, nós não tínhamos acesso. Não é uma reclamação, mas é um fato. Tá? Por que a gente não tinha acesso? Porque talvez essa tecnologia não estivesse pronta o suficiente para você pegar e disseminar globalmente por todo mundo. Porque você falar a nível de conversa, né? Como é o caso do ChatGPT, por exemplo. Se falar a nível de chat, né? Os inputs são diferentes, o treinamento, o nível de conhecimento que a pessoa tem que ter específico para operar aquela IA. E qual que é a diferença hoje? Então se percebe, IA num determinado nível, altíssimo nível, onde você tem pesquisadores realmente focados no desenvolvimento de algo extremamente complexo, isso já existia. O que um chat GPT e todos os outros, né, Gemini, Claude, né? O que eles estão fazendo? Eles meio que nivelaram a inteligência artificial. Então, uma pessoa padrão, que não é um cara... O leigo. O Moreira da Química. Não sei nada. Como é que eu faço? Qualquer um pode ter acesso a um nível de aprofundamento em determinadas áreas que antes era praticamente impossível. Então, por exemplo, do nada você pode preparar uma avaliação complexa do seu negócio, dos seus clientes, do mercado. Então pega o mercado de sustentabilidade. Um leigo pode começar a perguntar, aí tem que fazer as perguntas certas, perguntar para a inteligência artificial sobre o mercado brasileiro, fazer uma comparação com o mercado europeu, fazer uma comparação com o mercado sul-americano sobre sustentabilidade. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, sobre cosméticos, sobre fragrâncias, sobre tintas para embalagem, tá certo? Dá para você fazer essa avaliação e a IA vai te trazer de um modo organizado, você pode enxergar as fontes e aí você tem que avaliar se essas fontes são adequadas ou não. Porque então aí entra os guardrails, né? Você vai começando a cercar a IA para dar a informação certa. Você percebe? Também. Então não é qualquer um. Quando a gente fala leigo, você não tem que ser um doutor. Mas você tem que ser uma pessoa que entenda do seu mercado, sim, que entenda do seu negócio ou que entenda da sua área técnica. Então, por exemplo, um gerente técnico como eu era, ele tem toda a formação possível de usar muito bem a IA para desenvolver um produto num nível que hoje nós não temos. Aí você vai me perguntar, o pessoal usa isso? Não usa. E por que o pessoal não usa? Porque a gente ainda é muito preso aos problemas do dia a dia
E, infelizmente, é uma armadilha. Você tem que solucionar todos os problemas do seu cliente, você tem que atender o seu cliente do melhor modo possível e você tem que desenvolver os seus produtos. Ao mesmo tempo, você tem que buscar inovação. Quando você começa a pesar quem é mais importante, adivinha quem vai ser mais importante? O cliente é mais importante. Os projetos que têm um impacto real e imediato no seu mercado, no seu business, são mais importantes. Então, aí entra quem? Entra o gerente técnico e entra o diretor técnico. O gerente técnico é o cara que vai trabalhar com os projetos e definir: esse projeto é importante, esse projeto é importante, esse projeto é importante, estou trabalhando. Um diretor técnico, junto com um diretor comercial, porque é uma equipe, eles têm que sentar e ver: só que esse projeto que o teu gerente é importante, mas esse outro é muito mais. Porque nós tivemos uma conversa com um determinado cliente e tem toda a nossa estratégia por trás. O meu gerente não é obrigado a saber desses detalhes. O diretor é obrigado a saber. Então, aí você tem que ter essa comunicação entre diretorias, algo multidisciplinar. E aí, esses dois têm que conversar com quem? Com o pessoal de suprimentos. E aí entra a logística. Vamos falar de logística, hein? Tema... Antes de entrar para a logística, eu queria uma mensagem aqui. Eu sempre peço para deixar as mensagenzinhas aqui, para os caras deixarem a mensagem, né? Você é líder, sempre foi líder de equipes e como head também tomando conta de setores como o caso de inovação, que você vinha muito ligado à parte técnica também. O que você deixa de mensagem aí para essa galera que está entrando no mercado agora, ou que são os seus liderados, os caras que têm mais experiência um pouco, mas está aí no meio da carreira, tal, 30, 35 anos, e que está entrando nesse setor, que é um setor químico, setor de química, que tem muita formulação, que tem muito processo, e tem essa questão da IA vindo junto. Qual é a mensagem que você dá para essa galera? Né? Poxa, use com moderação, é o quê? Não. Ou use muito e aproveite os benefícios. Quais são a mensagem que você dá para o cara que está entrando nisso, que está vindo aí do mercado com esse mindset de IA, mas ao mesmo tempo tem toda a questão protocolar, toda a questão de legislação sobre as questões químicas, né, sobre embalagem, que você vem falando muito, sobre tudo isso, e os métodos científicos. Quais são as orientações aí que você dá para essa galera? Inovação é importantíssimo. Tá? Então, hoje em dia, como que se busca a melhor adequação de uma inovação para o seu mercado? Através da sua formação. Então, essa pessoa, esse profissional, tem que ter uma formação muito boa. Tem que ser um químico, um engenheiro com uma formação técnica robusta. Precisa ser um doutor? Não precisa ser um doutor, mas tem que ter uma formação técnica robusta através de experiência, através de boas universidades, através de autoaprendizado. E isso, junto com a IA, vai possibilitar que essa pessoa cresça ainda mais. E junto com essa... E quando eu falo de formação, universidade, línguas é importante. Então, algo que, infelizmente, a gente deixa em segundo plano. Inglês, espanhol. Hoje em dia é importante, porque se você vai conversar com alguém, você literalmente tem que falar a língua desse alguém. Se você vai conversar com um brasileiro, português. Se você vai conversar com alguém de fora, um americano, um alemão, você tem que falar inglês. Se você vai falar com alguém da América do Sul, é espanhol. Então, a língua é importante. Então, a sua formação é a ferramenta mais importante que você vai trazer para esse mundo de inovação. Basicamente isso. Esse negócio da linguagem aí, eu sei que ele passou bem por essa experiência, porque nesses últimos 5 anos ele já passou pela Alemanha, já passando um tempo, né? Na Alemanha, que eu sei das histórias aqui que a gente sempre está falando, conversando, passou um tempo nos Estados Unidos e por último agora estava fazendo essa ponte aérea
com o Buenos Aires, aí, com a Argentina, né? Então, fora as passagens aí para estudo na Índia, na China, que é coisas que... Isso é interessante, porque, por exemplo, espanhol, que a gente fala, não, eu falo espanhol, falo, la garantia soy yo. Eu hablo. Não dá. Eu hablo. E não dá. Por quê? Eu lembro que, na época, meu chefe me falou, o argentino, você não é obrigado a falar espanhol. A gente se vira. Ele teve boa vontade. Ele foi uma pessoa super legal, mas a realidade é outra. Se você vai conversar com o cliente não tem paciência, tá? E não é porque é argentino, é qualquer um. O brasileiro também não tem paciência. Se você não fala português, se você não fala espanhol, é um demérito gigantesco. Na realidade, tanto o brasileiro quanto o argentino quando ele percebe que você não é falante e você está se esforçando, aí é um ponto a mais. Não, o cara tá tentando. Beleza, eu vou te entender. Vai, tenta. E isso eu via na prática. Então, depois de 4 anos, 5 anos tendo contato e falando com os argentinos, chilenos, mexicanos, o meu espanhol melhorou bastante. Então hoje eu falo, mas é isso. Então você tem que falar. E mesma coisa em inglês. Você está nos Estados Unidos, eles têm o americano tem muita paciência, o europeu em si tem muita paciência, ele vê, aí é uma distração, na minha opinião. Se você tem um inglês um pouquinho melhor, fala assim, o cara já tá de boa, então ele põe uma 4ª marcha e vai. Gato na velocidade e no sotaque. Daí você fala, não, peraí. Calma. Não... Mas faz parte do jogo, tá? Por melhor, um erro que a gente comete não, eu tenho que falar um inglês ou um espanhol perfeito. Não. Você tem que se comunicar. É diferente. Ser entendido, entender. Você não pode falar palavras erradas, mas sotaque sempre você vai ter. Então, por exemplo, você... brasileiro, tá? Minha esposa sempre tira barato da gente, do hot dog, piquenique, e o brasileiro sempre coloca esse I ou Y no final, né? Essa vogal no final. Faz parte do nosso sotaque, mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Leite é milk. Milky é leitoso. Então, cuidado, muda a palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não ser arrogante, mas detalhes, né? São detalhes que a gente aprende passando vergonha. E daí depois vira piada, é a parte boa. Então, você tem que ter bom humor para levar isso numa boa. Tem que ter essa resiliência. Né? Sim. Sempre. Muito bom. Eu vou pegar aqui o finalzinho aqui para a gente falar de um assunto aqui que é um assunto interessante que aí puxa aqui para o nosso público, logística, né? Você vem de uma trajetória aí nessa parte da embalagem, onde a gente sabe a importância da logística. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cadeia logística que circula a embalagem toda, né? E a gente sabe que os fornecedores nem todos estão no Brasil. Como é que é a logística de embalagem, olhando esse seu segmento específico, que você passou agora, tintas, né? Química, tinta. Quanto que isso mexe numa produção de uma empresa, por exemplo, a logística disso? Mexe muito. Vamos falar de logística de matérias-primas em geral. Quando você desenvolve um produto, tá? Por exemplo, tintas para embalagem ou cosméticos, não interessa, fatalmente você vai ter matérias-primas que não são produzidas no Brasil, são importadas. Então, isso a gente vai ter que pôr na equação. Quanto tempo demora o transporte daquela matéria-prima para o Brasil? Depende de onde você está trazendo. Se é dos Estados Unidos, é um tempo. América do Sul é outro. Mesmo Buenos Aires Argentina não é tão rápido. Se vier por caminhão, é um mês. Tá? Demora. Se você traz da China, vamos pegar o mais longe possível, China, Ásia, a gente está falando de 3 meses. Tá? Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, e na hora do desenvolvimento de um determinado produto, nem sempre a gente tem essa preocupação. Não é que as pessoas não se importam, às vezes subestimam. Tá? Então você tem vários projetos ao mesmo tempo e um detalhe, uma matériazinha-prima deu problema, ou uma matéria-prima foi descontinuada. Isso já aconteceu várias vezes. Tá? Por exemplo, um grande produtor fala, senhores, eu vou deixar de produzir isso aqui,
daqui a 6 meses. Então, ou você compra um estoque gigantesco agora, ou você procura outra matéria-prima. 6 meses, às vezes, não é tempo suficiente de você conseguir desenvolver uma outra matéria-prima. Testar, homologar. Exato. Então, é algo que demora muito, muito tempo, porque você vai ter que mexer com equipes diferentes. Então, por exemplo, existe uma equipe, eu tinha uma equipe que trabalhava diretamente com matéria-prima e outra equipe que trabalhava com formulação de produtos novos. Então, são 2 equipes diferentes. E tem a equipe do pessoal ainda de matéria-prima, de compras. Né? Então, você percebe? É uma equação um pouco complexa. Então, a logística em si é muito complicada. E tem outros agravantes quando a gente fala de logística. Quando a gente importa um produto pronto, tá? Dependendo do produto, ele pode sofrer com variação de temperatura e variação de movimentação. Então, não é simplesmente trazer da China. Transporte ferroviário. Imagina o seu produto dentro de um trem, ele balançando. Determinados produtos são suspensões. A suspensão, ela não é estável. Uma emulsão, que é bonito falar, maionese, emulsão, as emulsões não são estáveis. Elas sempre buscam a estabilidade, mas elas não são estáveis. Então, qual que é a única certeza que eu tenho? É que vai separar fase, elas vão se separar em uma parte mais líquida. Durante o transporte. Talvez durante o transporte, talvez durante um tempo, talvez a temperatura possa mexer com isso. Então, hoje em dia, a gente pode falar de embalagens inteligentes, onde eu tenho sensores de temperatura, eu posso ter sensores de pH para indicar alguma variação, eu posso ter sensores poliméricos, onde a presença de um determinado composto vai ser indicado por esse polímero. Então, algo que eu não gostaria que tivesse algo prejudicial à nossa saúde, você pode determinar através disso. Tá? Dá para você ter isso? Dá. Temos tecnologia? Temos tecnologia. Nós fazemos isso? Não. Por quê? Custo. E aí? Então, o custo disso ainda é muito alto. Pontualmente é feito, sim. Então, por exemplo, indústria de fármaco são indústrias mais sensíveis, né? Onde o valor agregado do seu produto é altíssimo. Então, você consegue ter tecnologias mais avançadas. O produto, alimentos de alto valor agregado também, tá? Mas commodities não. Então, por exemplo, o meu mundo, que era tintas para embalagens, que é algo mais commodity, por exemplo, dificilmente vai ter acesso a essas tecnologias, mas elas existem. Então, isso é interessante, ter uma discussão com as empresas, os brand owners, donos de marca. Eu estou falando de Nestlé, Pfizer, Procter & Gamble, Unilever, todas as empresas que têm acesso, que podem ter acesso às tecnologias e podem ter produtos de valor agregado bem altos no seu portfólio. Investir nisso. Investir nisso. Então, por exemplo, a diferença, aí voltando um pouquinho o que a gente estava falando, qual que é o diferencial de um cara de repente, com uma formação um pouco mais específica, pode fazer um negócio? Quando você for conversar, quando a sua equipe tiver que conversar com um brand owner, que são esses donos de marca, num outro nível. Então, você tem que conversar, por exemplo, estava marcado para conversar com o pessoal aqui no Brasil, né, sobre um desenvolvimento de uma nova tecnologia. Isso aconteceu comigo recentemente. Então, nós estávamos tentando introduzir uma nova tecnologia de barreira para um brand owner. Então, algo que eles não tinham. Então, eu vou falar com alto nível. Então, a conversa era com uma gerente regional. Chegando lá, quem que está lá? Estava a gerente regional e estava a chefe dela também, que era uma americana, que era a gerente Américas. E aí? Você tem que conversar, amigão. E tem que conversar no nível técnico. No nível técnico, então, eu tinha uma apresentação em português. Eu mudei na hora para uma apresentação em inglês, que estava pronta também. Tem que estar pronto.
e o seu discurso muda na hora. É tecla SAP. E se tivesse um mexicano junto? Cara, se vira, fala em 3 línguas ao mesmo tempo. Aí você tem que realmente falar. E aí a importância da língua. A importância de você ter vivência em empresas onde você é obrigado a ter, exposição técnica, conversar, dar palestra, conversa mais informal. Eu não sou um cara comercial, eu sou um cara bem técnico, mas eu tenho que ter um viés comercial, é diferente. Eu tenho que saber conversar, e quando eu sei conversar, o que eu tenho que falar? Sempre vou falar muito bem do meu produto. Eu não posso falar mal do concorrente, porque isso não é ético. Então, você percebe, são alguns detalhes que é uma cartilha que você tem que seguir. Tá? E a gente vê que nem sempre as pessoas seguem. Tá? E a parte da educação formal um pouco melhorada vai te ajudar muito na parte técnica, muito, muito. Talvez ajude bastante em entender culturas diferentes, quando você é exposto a ambientes diferentes, países diferentes, tá? Então te dá um pouco, essa formação te dá esse diferencial. Sim. Mas a parte comercial não, a parte comercial vem da sua experiência no mundo corporativo. Tá? Vem do tempo de voo, né? Tempo de voo. Tempo de voo. Meu amigo Rodrigo, nós vamos chegando aqui no final desse bate-papo aqui. Quanto tempo aí, Gabriel? 1h20. Nós vamos 1h20 já, olha, passa rápido, não passa? Rápido, eu sempre falo que a conversa aqui, que a conversa é boa, e com certeza aqui nós temos muita conversa para fazer, porque eu fico curioso, né? Eu tenho mais curiosidade ainda para falar sobre fragrância, que é um tema fantástico. Eu sei que você passou por essa área, né? Você também passou por outras áreas ali de insumos ali para a indústria ali, na Capuane e outras empresas, e recentemente agora na embalagem. Tem várias curiosidades que a gente já conversou, e eu queria depois até compartilhar aqui, mas eu vou deixar essa para outro tema. Eu queria finalizar aqui, mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí sobre esse mercado que está relacionado não só com embalagens, tintas, mas químico, pesquisa e desenvolvimento, as próximas perspectivas dos próximos anos, o que é que está acontecendo, o que é que se espera do mercado e para profissionais desse mercado. Quais são o que se espera aí desse ano de inovação nessa área química, nessa área de produto, de formulação, de inovação? Que você deixasse essa mensagem aí, finalizando aí esse podcast aí já. A inovação sempre, hoje em dia, ela sempre está relacionada com a parte de sustentabilidade. Só que é uma sustentabilidade organizada. Antes nós pensávamos, para alcançar a sustentabilidade, tudo é possível. Não, existe o preço, existe o custo. Então, hoje, uma equipe inteligente, uma equipe técnica bem feita, ela tem que avaliar e pesar isso. O que vale a pena? Nem sempre nós temos que andar com o mais caro ou aquilo, uma Ferrari, por exemplo. Às vezes, nós temos neste momento que usar uma tecnologia boa, mas não aquela excelente. A boa para nós trazermos esse diferencial, para depois nós migrarmos para excelente. Então, o que eu falo, a gente tem que prestar muita atenção no mercado, como o mercado se comporta. E para você pensar no mercado, você não pode ser simplesmente técnico. Você tem que ter um viés comercial, você tem que pensar, como eu estava falando, na parte de insumos, na parte de suprimentos, logística. Então nós temos na realidade uma grande equação que tem que ser feita. Dificilmente a gente consegue acertar essa equação de primeira, mas é sempre importante a gente continuar tentando e sempre inovando e sempre melhorando. Importante a gente às vezes trabalhar com uma inovação em escalas, do que somente em inovação disruptiva. Eu sempre penso, o que a minha orientadora de doutorado da Suécia sempre falava, baby steps, passos de bebê, um depois do outro. Depois é algo muito mais
sustentável, muito mais orgânico do que você pensar, não, agora eu vou dar um passo gigantesco. Não, vai devagar e você vai chegar lá. Mas esse devagar tem que ser consistente e essa consistência depende da sua formação. Ser uma formação técnica forte, junto com uma formação comercial, que nesse caso ajuda bastante. Basicamente isso. Muito bom, gostei demais da relação aí. Inovação, eu sempre falo e olho para a inovação incremental como uma inovação muito importante, né? E base para que a inovação disruptiva aconteça. Sim. A inovação disruptiva é uma coisa que acontece. Então, até o nome, tem que né? acontecer. Até o nome ele traz isso, é disruptivo, né? Ele quebra uma cadeia e constrói uma nova, ou acontece de um momento de eureka, ou de algum momento, né, como fala, de disrupção, né? Mas quando você tem um processo de inovação incremental feito, e quando a gente fala de incremental, é justamente ir construindo passo a passo, começar com o básico, ter informações, né, um investimento, como você falou, investir no passo a passo, mas começar a construir de forma incremental e inovando, ele cria um ambiente para que a inovação disruptiva aconteça. Eu sou muito otimista com relação o que o Brasil está se formando, está se tornando. Eu vejo uma diferença muito grande do Brasil em termos de tecnologia, em termos de empresas em si, nos últimos 30 anos. Tá? Então, houve uma melhora muito grande. Hoje a gente está num nível que antes era praticamente impossível de pensar, mas ainda falta muito. E eu queria só deixar, de novo, enfatizar isso. Nós temos que ter mais conexão entre as indústrias e o meio acadêmico. Nós não atingimos o ideal ainda. Existe um caminho grande e cada vez mais pessoas como eu podem ajudar nesse tipo de coisa. Boa. Tá. Ótima mensagem aqui para finalizar, meu amigo Rodrigo Cardoso. Ótimo podcast, Obrigado. ótimo papo aí sobre inovação, sobre essa questão do mundo acadêmico junto com a indústria, né? Compartilhou um pouco aqui das suas experiências aqui em algumas empresas, experiências também que deixam como aconselhamento também para você estar entrando no mercado, para equipes novas que estão se formando, né? Não só traz aí para a gestão, como ele vem passando aí em cargos aí de gestão, diretoria, head de inovação, por exemplo, mas também você que está começando, pegar um exemplo aí de um profissional que tem uma carreira sólida e vem passando aí por desafios e construindo isso dia a dia. Obrigado demais, meu amigo. Vamos finalizando aqui. Agradecimento demais a você, agradecimento especial aí ao Gabriel Leal, que nos dá apoio técnico aí nesse podcast, patrocinado aí pela MyTrack que está sempre patrocinando aqui com temas fantásticos, hoje aí inovação. Muito obrigado, não deixe de seguir o nosso o Rodrigo, vou deixar o LinkedIn aqui do Rodrigo, quem quiser conhecer, bater um papo com ele, saber um pouco mais dessa experiência dele aí no mercado, né? Você quer bater um papo aí com um cara que é fera, que passou aí doutorado, tem empresas, diversas empresas, quer bater um papo com ele, chama ele aqui no LinkedIn, manda um direct lá e fala um pouco mais. E não deixe de curtir e seguir o nosso canal, compartilhar com seus amigos esse e outros episódios que tem fantástico, gente muito boa. Valeu, meu amigo, muito obrigado, valeu mesmo. Foi um prazer, Moreira.